Doutora Luciana Pereira da Costa, que vai bater um papo comigo aqui nesta manhã de segunda-feira. Doutora Luciana, muito bom dia. Como é que vai você? Muito bom dia, Fábio. Bom dia também à nossa audiência, ao pessoal aí dos bastidores do programa. Bom dia a todos. Ótima semana. E o assunto não podia ser outro, né? Como o governo federal vai aumentar a sua receita? E agora mudou um pouquinho o foco, né? Antigamente era IOF para quem viajava, achava que só quem viaja é rico, quem importa é rico, quem paga no cartão de crédito é rico, né? Só que a grande massa salarial brasileira paga IOF. Agora o governo mira em bets e mira também em impostos seletivos, inclusive Zona Franca, né, doutora Luciana? E também no Simples. O que a senhora e o seu escritório estão vendo sobre esse assunto aí? É, verdade. Muito bem colocado, Fábio. Realmente sobra para nós, contribuintes, eleitores, enfim, nos defender, né? Porque a lei está aí, a gente, enfim, gostando ou não gostando, lei é lei e precisa ser observada e a gente precisa saber as regras para poder se defender melhor. Então, por É. mais que seja um assunto não tão agradável, fugir dele é pior. E aí É. termina pagando mais caro, daí termina não sabendo os direitos que tem, e aí complica mais. Então, É. vamos enfrentar o problema. Vamos lá. Sobre a questão da tributação, vamos pegar aí o exemplo das bets, né? Sim. Só para situar, nosso país é o estimado terceiro maior mercado de apostas do mundo, gira aí em torno de 130 bilhões, movimentou ano passado, em torno de 22 milhões de brasileiros se cadastraram já nesse tipo de jogos de azar, vamos dizer assim, né? É. E então é um mercado que começa a chamar a atenção do governo, porque ele pode gerar receita, né? Ele precisa pagar as contas, e aí temos um ponto interessante. O que a gente tem aqui sobre esse tipo de situação que está afetando bastante brasileiro aí, como é que são as regras desse jogo? Tem uma lei, que é a Lei 14.790, de 2023, que regulamenta sobre isso. Essa lei, um dos pontos que ela traz, e que é interessante a gente trazer aqui para as pessoas também, as empresas de apostas, bets, né, Hum. assim ficaram chamadas, elas precisam ser registradas e ter sede no Brasil. E aí tem uma lista das empresas que estão regularizadas nesse sentido. E o que a gente precisa, então, orientar aqui para a audiência é, se você tem alguma dessas empresas que você coloca dinheiro para fazer as apostas, verifique se a empresa está entre as empresas já registradas com sede no Brasil, É. Só, conforme a legislação. só uma perguntinha sobre isso. Existe um. Como é que chama o extensor no site? Como é que é? No site que tu coloca ali tem que ter .bet.br, tem que ter um detalhe no site que a todas as bets tiveram que trocar o seu endereço na internet, é isso? Agora chegou. O endereço na internet para todas elas está no mesmo campo que o governo liberou. Se não me engano é .bet.br, Eduardo, me dá uma mão aí. A senhora está falando sobre se as bets estão regularizadas ou não, né? Isso. E pelo site existe uma forma se as bets estão cadastradas de uma mesma forma, elas estão linkadas à liberação do governo, ou seja, autorizado pelo governo a fazer. Bom, só me permite Isso. essa colocação. Eu tenho aqui vou puxar a brasa para o meu assado, né? No nosso site da Tax Group, a gente fala sobre esse assunto e tem ali um linkzinho que você pode pesquisar quais são Ah, as empresas que estão regularizadas. Então, boa. coloca o nome da marca ali, da empresa que você tem usado para aposta e vê se ela está na lista. Se ela não está na lista, a orientação é retirar o dinheiro, né, dessas que não estão regulares, porque pode acontecer de elas simplesmente fecharem as portas, sumirem, né, encerrarem as atividades e você perder o eventual valor que tem ali. Ah, Então, legal, hein? dá uma Legal. olhada sobre isso. Então, no site da Tax Group dá para nós verificar isso aí. Tá, ok. É. Bom, e Bom, aí, vamos, doutora vamos Luciana? falar de imposto. O Yeah. que incide, né, nesse tipo de... Como é que é a tributação disso? Sim. A gente tem um imposto que a gente não fala muito, mas ele se aplica nesses casos. É o GGR, Gross Gaming Revenue. Ele é uma alíquota de 12% sobre o rendimento bruto após a dedução dos prêmios, né, e respectivos impostos de rendas que vão Ah, incidir daí para as pessoas que apostaram, mas
Sobre o rendimento bruto, 12% é esse imposto de jogos específico. Além disso, ela vai pagar também mais ou menos 34% de imposto de renda e CSL, que é somando aí 25% de imposto de renda mais 9% de CSLL. Vai pagar PIS e COFINS de 9,25% e vai pagar, talvez, ISS. Alguns municípios, como São Paulo, por exemplo, Sim. entendem que é devido e vão começar a cobrar. Isso vai demandar discussão judicial, claro, né, se vai ser devido ou não. Mas, em resumo, para as empresas, seriam esses os impostos. Então, é uma fonte de receita boa, vamos dizer assim, para o governo. A gente vê que incide sobre um valor que eu falei ali no início da nossa conversa, em torno de 130 bilhões movimentou esse mercado em 2024. Aí tu bota essas alíquotas e elas são, vamos dizer, a gente vai somando, né? Elas não se É, amortizam praticamente. Então, uma boa parcela desse dinheiro vira ó, arrecadação para o governo. nesse quesito eu não pago imposto, viu? Eu não pagaria imposto. Porque não sou a favor desse tipo de aposta automática. Só para fazer um paralelo, no Uruguai, em pequenas, grandes cidades, tem cassinos. Cassinos, máquinas eletrônicas, inclusive tem algumas que tem roleta no tapete que eles chamam lá, roleta mesmo. Lá quem coordena, quem organiza e quem cobra é o governo federal uruguaio. Então, é uma prática de aposta no Uruguai, né, doutora Luciana? Muita gente no Uruguai e muitos brasileiros, estrangeiros que estão no Uruguai, jogam nos cassinos que tem quem determina e quem comanda os cassinos é o próprio governo, uma estrutura federal que coordena. Aqui nós estava com as bets liberadas e o governo entendeu de que tinha que botar isso numa cápsula, né, para liberar. Então, quer dizer, agora o governo tem chance de saber o quanto gira de dinheiro e tem chance agora de cobrar de quem joga no cassino, né? Ou nas bets, É, né? começamos a entrar, não é só ali o Uruguai, a gente pode lembrar os Estados Unidos, a Inglaterra, Sim. são exemplos também de países que têm tributação sobre apostas e é uma fonte de receita para o governo muito E boa, sempre, bem e sempre se importante. falou em abrir cassinos no Brasil, né? Com grandes estruturas, e estruturas caras e grandes, né? E sempre fomos contra, né? O Brasil sempre foi contra abrir cassinos, reabrir cassinos aqui, né? Compensação, paralelamente, o jogo do bicho tomou conta, né? Agora não sei mais, hein? Eu acho que o grande concorrente do jogo do bicho é as bets, viu? Eu acho que sim, na verdade, aí vem uma questão de opinião, né? Eu, da minha parte, sempre acho que o indivíduo tem que ter a liberdade de escolha e não é o Estado que vai te tutelar. A gente não tem capacidade para saber que quando deve, quanto deve, se deve, cada um jogar, então, e fazer apostas, isso. Mas, enfim, eu acho que é uma questão de maturidade, inclusive, do povo, de a gente também não ficar tutelando, como se a gente fosse menor, incapaz, né? E É, o governo precisa estar sempre nos cuidando para a gente não gastar mal o dinheiro que ganha. é, Enfim, sabemos que vai ter situações, tem o jogo do bicho. Quem quer gastar dinheiro com coisas que não são boas, vamos dizer assim, e vai dizer o que é bom, né? Quem é que me diz o que é bom gastar ou não gastar o meu dinheiro, meu próprio dinheiro? Então, eu acho uma invasão o Estado proibir essas coisas. Mas, enfim, isso é uma questão daí de cada um. Também, aproveitando para dar uma contraponto nessa opinião, estive atendendo um cliente a semana passada, que tem uma empresa, e ele comentou que um dos funcionários dele gastou todo o mês de remuneração em jogos. E foi para ele lá pedir se tinha como dar um empréstimo, porque ele gastou todo o dinheiro, não tinha como chegar em casa, né, e ia ter um baita de um problema em casa, porque, enfim, é. a sustentação da família estava muito comprometida. Então, enfim, é uma questão, por isso mesmo, polêmica, né, tem os pontos de vista aí, né, mas o fato é que a realidade está posta, o brasileiro termina encontrando uma forma, seja jogo do bicho, seja bets, seja indo para o Uruguai jogar, enfim. O fato é que o ser humano tem esse É. apetite, às vezes, pelo jogo, alguns têm e tem que regulamentar sobre isso, né? Exatamente, exatamente. Bom, doutor Luciano, além da BET, nós temos outros lugares aonde o governo do estado quer buscar, né?
E eu estava olhando hoje de manhã uma matéria e me surpreendi porque eles ainda não tiraram o olho do IOF, né? Quer dizer, eles vão mexer um pouquinho, vão tentar tirar a mão de cima do IOF, mas não tanto. Mas eu vi uma coisa que me chamou a atenção aqui sobre o Simples. Eles estão tentando achar um jeito da empresa que está no Simples buscar alguma coisa. Quer dizer, o Simples é o mais simples das empresas hoje estão no Simples, né? A grande maioria das empresas está no Simples, né? E agora, vamos tocando já nesse assunto, independente, né, de qualquer coisa, as empresas do Simples, com a reforma tributária, elas têm que ter um cuidado muito especial aí, porque elas podem, dependendo do negócio que elas, em que etapa da cadeia produtiva elas estão, elas podem ser esmagadas, vamos chamar assim. Sim, Porque com a reforma tributária, as empresas do Simples, que fornecem para empresas maiores, elas não vão gerar créditos. Então, por mais que o preço dela seja competitivo, a tributação vai fazer com que o preço dela seja sempre aumentado. maior, não seja vantajoso comprar dela. Então, preparar, e a gente fala normalmente das empresas maiores, se preparar, mas as pequenas, eu digo sempre, né, poxa, se eu tenho bastante, tenho que cuidar. Quando eu tenho pouco, e se eu perder, então eu perco. Então eu tenho que cuidar muito mais ainda. As regras novas estão aí. As empresas do Simples, prestadora de serviço, empresa do Simples que está prestando serviço para pessoa jurídica no lucro real. Essas empresas vão ter que prestar muita atenção. Esse é o ano de fazer o dever de casa. Ano que vem já começa a alíquota teste da reforma, já começa o split payment, já começa muita coisa, e se tu não colocar Entendi. teus contratos, a tua forma de negociar, como é que tu está se posicionando no mercado, É. tu vai talvez inviabilizar e perder o teu Olha, negócio. eu conheço várias empresas pequenas, que eu estou falando que deve estar no Simples, né? Mas que vende para cadeias de loja, para rede de loja, que vende para outras indústrias, é uma cadeia de representação ou de fornecimento de mão de obra ou de serviço para grandes indústrias. E são todas elas no Simples, em função da tributação, da facilidade que tu tem até de formatação de preço, de custo, né? Mas Uhum. tu pegar uma pequena empresa dessa e dizer para ela que ela vai ter que trocar de sistema tributário para ela poder atender a empresa que hoje ela atende e que presta um baita de um trabalho, um belo serviço, inclusive com remuneração às vezes suficiente, boa, ela daqui a pouco ela vai desencaixar. Por isso, falar sobre isso agora é muito importante. Esse ano ainda há tempo, vamos dizer assim, de tu repensar e posicionar a tua empresa, né? Tem como tu fazer, manter o regime do Simples com a opção de crédito do IVA, né? Mas isso traz algumas alterações também ali contábeis que tu precisa estar atento. Tu também tem que olhar os contratos, principalmente os contratos de longo prazo, de médio prazo. Esses contratos estão prevendo pagamentos que não previam as regras novas da reforma, como é que isso vai impactar, quem vai ser responsável pelo tributo, né? Como é que fica a questão do creditamento, essas são questões que têm que ser enfrentadas, e quanto mais cedo e mais conversado for, melhor para todos, menos É, negócios se perdem e mais preparado a gente vai estar. é bem interessante esse papo aqui, viu? Porque olha, é a grande maioria. Quer ver um exemplo assim, ó? A minha empresa é uma empresa de lavada de fachadas, por exemplo. Faço prestação de manutenção de fachada das lojas. Eu trabalho para uma grande rede de lojas que me contrata até hoje e eu estou no Simples, porque eu faço prestação de serviço, manutenção, essas coisas assim. Essa grande rede de lojas ela vai receber ou não crédito, dependendo da minha empresa estar operando num regime tributário diferente. Daqui a Uhum. pouco, eu não dando os créditos para essa empresa no final dela, lá na ponta, pagar menos imposto, ela vai escolher daqui a pouco, em vez de pegar de uma microempresa como a minha, contratar uma empresa que está num regime tributário diferenciado. É isso mesmo. Esse é um exemplo bem prático do que a gente está colocando aqui. E por isso que a gente está colocando e dizendo, vocês precisam olhar para isso e conversar sobre isso
antes do problema estar posto, que não é rápido mudar a documentação, não é rápido se adaptar às obrigações tributárias decorrentes dessas mudanças, e a preparação do teu time ali contábil, do teu contador, enfim, muda bastante coisa, os contratos também têm que ser repensados, como é que vai ser esse contrato, né, que eu remunero, de qual forma, o que vai ser o meu custo. Isso tudo passa por uma conversa hoje com os tributaristas. Hoje em dia, a gente tem que pensar que o tributário faz parte da forma de fazer negócio, do comércio em si. Não é mais assim aquela área lá sozinha, né, que eu tenho que mandar a documentação para o contador e pronto. Não, ela faz parte de como você vai formar preço e negociar e escolher o tipo de fornecedor que tu vai ter ou não ter. Que interessante, olha que coisa interessante, tu está me alertando para uma coisa que quem presta serviço, por exemplo, nós aqui da Acústica, né, nós temos que ter uma contabilidade, uma formatação de pagamento de impostos e comprovantes, justamente para nós atender o erário público, por exemplo, o ente público, né? E dependendo do ente público, aí que é interessante, né? Se é a Assembleia, o Governo do Estado, o Governo Federal, cada um deles exige um tipo de documento que eu tenho que estar pronto para entregar, sob pena de eu não estar no rol de empresas, por exemplo, para receber anúncios dos governos. E tu está dizendo uma coisa interessante, que daqui a pouco, se eu tenho para empresa privada uma contratação, eu também daqui a pouco vou ter que readequar o meu sistema tributário para atendê-los. Uhum. E o custo disso, Fábio, tu mesmo deve saber, né? Trouxe o exemplo aí da rádio, para ti ter um escritório contábil, para ti também internamente preparar a documentação, mandar para eles todo mês, e é um volume de documentos diferentes, complexos, que geram, às vezes, interpretação. Eu não sei nunca se eu tenho certeza de estar fazendo certo. Eu acho que é por aqui, né? O contribuinte tem essa insegurança, e a reforma veio com a bandeira de simplificar, mas, na prática, a simplificação acho que está bem distante, se é que ela vai vir, né? E nós vamos separar o joio do trigo, mas o joio do trigo não quer dizer bom e ruim. Pequenas empresas atendendo pequenas empresas, médias ou empresas no regime geral atendendo empresas do regime geral. Ou sob pena de tu não ter ganho, né? Ter margem para trabalhar, né? Olha que assunto complexo, hein? E olha, eu tô falando que atinge o pequenininho mesmo, hein? Verdade. Aliás, me lembrei agora, Fábio, que há um tempo atrás havíamos conversado de fazer um programa talvez especial sobre o Simples. Não sei se daqui a pouco a gente combina numa próxima, abordar melhor, né, com mais detalhamento, porque a gente, ao falar sobre eles, está falando com a maioria das empresas, né? Não, é que é assim, né, doutora Luciana? Eu tenho uma loja que vendo confecção, tudo bem. Mas eu tenho uma empresa que fabrica uniforme. Eu tenho vários amigos aqui com empresa de uniforme. Eu te falo sobre manutenção de fachada, te falo sobre manutenção de ar-condicionado, que não é ar-condicionado para instalar na minha casa, é manutenção de ar-condicionado numa rede de loja, numa grande indústria, entendeu? E isso tem muito, né? Muito. Não é é muito, né? Então o pessoal tem que estar atento a isso aí. Interessante, viu? Interessante, olha. Minha amiga, nós vamos ter que conversar mais aí. Como a gente falou no início, né? É um assunto que precisa ser enfrentado. A gente tendo informação, a gente consegue se defender melhor. O brabo é a gente ficar na espera. Aí depois, eu não sabia. Doutora Luciana Pereira Costa, muito obrigado.